Salve família, é um novo episódio de Creatives. Chegamos ao episódio 50. É um bom episódio para você falar o que o Creatives está sendo para você. Que tal você deixar um comentário, colocar aqui um episódio que te marcou, colocar aqui sua expectativa dos próximos episódios, quem você gostaria de ouvir, de ver aqui, o que você gostaria também de receber em algum episódio novo que a gente pode fazer, um assunto, uma ideia e assim por diante. Eu tenho sido assim estimulado, inspirado e muito abençoado com as nossas conversas aqui. Tem sido uma jornada incrível e eu espero que esteja sendo para você também. E aqui é um ambiente de ativação da liderança, da inovação, da espiritualidade e da criatividade. Hoje eu tenho aqui um grande amigo para a gente bater um papo, para você participar também dessa conversa com a gente, Pedro Paulo Rosa. Ele que é casado com a Monice, ele que é pastor na Igreja Missionária em Ribeirão Preto, ele também que é o fundador do movimento Central 3, que hoje é um ministério de adoração que tem reconhecimento, influência no Brasil e no mundo. Tudo bem, PPR? Tudo bem, meu irmão. Gostei do Brasil e do mundo, cara. Amém. Mas ué. Eu recebi agora, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a galera goste do nosso bate-papo. Estou muito feliz de verdade de estar aqui com uma das minhas grandes inspirações, referências. Trabalhar com jovem, comunicar. E estou aqui, cara, sendo desafiado. Hoje é um desafio para mim estar aqui. Eu quero saber o que a gente pode cooperar com essa mesa tão poderosa aqui. Eu só não tenho dúvida que você tem muito para trazer para essa mesa. Você muito tem bom, muito Vamos tentar. Para inspirar. E eu aprendo muito com Pedro Paulo, o trabalho que ele tem feito com nova geração, o trabalho que ele tem feito também criando movimentos, empreendendo novas ideias, gerando também pessoas extraordinárias. É algo incrível. E a comunicação, a linguagem, também o amor por Jesus, pela igreja, que você poderia estar fazendo isso em qualquer outro lugar. Com certeza. E a sua história é muito boa também, né? É. Como é que você virou pastor de jovens? Como é que você virou Eu virei pastor de líder de juventude? A gente vira, né? De repente, vira, tipo um Power Ranger. Como é que você virou o Power Ranger vermelho do Ministério de Jovens? É doideira, né? A gente vira líder de jovens. Normalmente, o líder de jovens era o jovem mais velho, né? Na igreja. Você é o jovem mais velho e você vai ser o líder. Antigamente tinha o conselheiro, né? É verdade. Se fosse o mais velho, era o líder. Se fosse muito velho, era o conselheiro de Justamente. jovens. Tinha um cara lá que, solteirão, não, você vai ser o líder de jovens. Mas a minha história como líder de jovens, como pastor de jovens, foi interessante, né? Eu nasci no lar cristão, filho de pastores, e vivi toda a minha caminhada de fé na igreja. Teve um tempo onde eu quis, assim, aquela fase difícil, né? 17, 18 anos, onde a gente vivia um formato de igreja, acho que você também faz parte disso, que não era um formato confortável para o jovem, né? O jovem não tinha liberdade, o jovem não tinha palavra, igual a gente estava falando aqui, não tinha espaço para comunicar, não tinha espaço para ser quem ele queria ser. E nesse inteirinho, muitos jovens se afastam, né? Porque ele não se sente mais conectado à igreja. A igreja não mais faz sentido para ele. E eu, como filho de pastor, não consegui escapar disso também. Então eu tive minha fase, a gente fala das fases darkness, né? Minha fase que eu preciso ver o mundo, pastor. Não, mas eu nunca foi nada deep, assim, né? A gente, quando é crente, quando a gente tem Jesus, o máximo que você... O desviado que tem uma mãe que ora é um desviado infeliz, né? Nada dá certo. Não, o desviado filho de pastor, o máximo que ele faz é ver Dragon Ball. Não é um negócio hard, assim. É um negócio... eu vou... Agora eu posso assistir Naruto. Vou ouvir pagode, entendeu? Só desviei. É assim, mas a gente... Vai pra uma festinha. Vai pra uma festinha, nada a ver. Você pega um poncho, não tem nada lá e você finge, não tem nada lá. Mas eu tive essa fase, né? Mas quando eu voltei a me integrar, quando eu voltei a, de maneira intencional mesmo, servir na igreja, voltei para o movimento de jovens, que tinha ali 25, 30 jovens, que era a mesma coisa que estavam fazendo quando eu tinha saído. Então, quer dizer, eu voltei depois de 5 anos ali, de maneira intencional, assim, me dedicar, só que ainda era um formato antigo, sabe? Aquela coisa retrógrada, aquela coisa que você não tem prazer de estar... Cara, não era convidativo, não era... não comunicava com a geração. Tipo, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque é o programa que eu tenho que estar lá da igreja. E eu já era casado,
E eu comecei a me empolgar em poder ajudar. Então eu comecei a buscar referências e tudo mais, só que eu era parado pelo líder de jovens. Nosso líder de jovens era um pastor chamado Newton. E era um homem, gente boa, um cara assim, sabe, incrível, mais velho, tinha acho que uns 50 já. Então ele não conseguia mais conectar com a geração e eu estava lá ajudando. Só que através de uma fatalidade eu me tornei líder, né? E eu sempre falo isso porque eu me tornei líder de jovens num momento muito difícil. Foi no momento de luto, né? Porque o pastor Newton morreu, né? Ele morreu num assalto. 2 adolescentes num assalto num estabelecimento comercial. Ele era grandão assim. Acreditaram que ele foi reagir, eu não sei. Eu só sei que dispararam contra ele ali na padaria. E isso foi de noite, assim, umas 10 horas da noite. Eu acordei de manhã, várias ligações no meu celular falando: olha, o pastor Newton morreu. E aquilo foi para nós algo muito difícil. Foi um luto, assim, foi uma bomba, né? Foi na quarta-feira, no sábado, a gente já teria um evento. E era o evento que eu tinha falado para ele fazer: vamos fazer um evento e tal. Eu tentava muito, sabe, manivelar a parada. E aí aconteceu tudo isso. Eu, na época, era policial. Olha que coisa. Você era policial? Eu era policial. Quando eu virei policial, por ser filho de pastor e viver na igreja, eu queria ser aquilo que mais me poderia me afastar de ser um dia pastor. Eu falei, o que um pastor não pode ser? Policial. Eu acho que eu vou ser policial, então. Porque eu via, a gente vê como que é o ministério. Né? O ministério é difícil, né? Você é pastor, sabe disso. Uhum. A gente, às vezes, lida Hoje com... meu filho me perguntou: pai, você cansa de ser pastor? Filho, o papai ama e chora falei, assim, né? Ele falou assim: porque você virou a noite aqui e você está se preparando para pregar. Eu falei assim: filho, a parte melhor é essa, pregar. É, verdade. Né? Tem muita coisa desafiadora. Muita coisa que muita gente não vê. É o ônus, né? O bônus é você ver pessoas ali recebendo Jesus. O ônus é o mais difícil. E eu, por causa do ônus, eu não queria. Tudo que eu menos queria ser, mano, era pastor. E aí eu virei policial, mas não tem como. Você pode tentar escapar do teu chamado, você pode tentar escapar daquilo que Deus... Uma hora é igual um imã, vai te atraindo e por mais que você não queira, vai te puxando. E eu tava lá ajudando o pastor Newton e quando aconteceu tudo isso, foi uma fatalidade. E aí as coisas começaram... No sábado teve evento, a gente cancelou o evento, fez uma passeata na rua. Porque a gente ficou indignado com aquilo, né? Graças a Deus prenderam esses meninos e tudo mais. No outro sábado já teria culto. E aí falaram: e aí, agora? Como é que vai ser? Eu falei: gente, perguntaram pra mim, né? E eu não era líder de jovens. Eu falei assim: gente, eu não sei o que a gente vai fazer. E aí, vamos tocar aqui, alguém compartilha uma palavra, não sei. E assim foi na segunda semana. Na terceira também me perguntaram de novo. Eu falei: gente, talvez eu acho que eu seja o líder agora. Ninguém falou nada. Nunca ninguém pegou a espada e falou assim: ó, líder de jovens. Eu comecei ali a me engajar, eu comecei a chamar a galera e falei: galera, é assim que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as coisas começaram a acontecer. E aí, um dia, o meu pastor falou para mim: não, eu acho que você está aí sendo aclamado pelas pessoas como líder, eu acho que você é o líder. Só que naquela época eu não tinha muito... E o pastor era seu pai? O meu pastor, que era meu pai. E por ser justamente meu pai, ele falou assim: ó, Pedro, você vai ter que provar muito mais que você é um bom líder, justamente por ser meu filho. Senão sempre vão achar que é nepotismo. Então eu queria fazer um bom trabalho. Então eu comecei a buscar referências, buscar estratégias, buscar o que poderia fazer. E tive muitas pessoas especiais nesse momento, pessoas que puderam assim me ajudar, porque eu mergulhei, eu falei assim: gente, quem está fazendo coisas incríveis com os jovens? Eu conversei na época com, você conhece o Randy Clark, né? Ele estava na nossa igreja bem nessa época. Uau. E aí eu falei assim: Randy, tá incrível isso aqui. E tinha toda a equipe dele lá. Eu falei: quem que tá fazendo coisa pro jovem que tá vencendo? Quem tá fazendo algo relevante? E ele falou: olha, você precisa conhecer o Teófilo. Vou te apresentar o Teófilo Hayashi. Eu falei: Teófilo Hayashi, cara, como assim? Nome. Conheci o Theo e eu vi tudo que o Dunham estava fazendo. E aí eu conheci você, né? Eu falei assim, comecei a ver o que a igreja da cidade estava fazendo. O Eleve, eu falei: cara, que isso? Não sei se você lembra, meti o louco. Isso foi que ano? Foi 2000, que a gente
se conectou, acho que foi 2016, né? Aham. Que isso tudo aconteceu que eu me tornei líder de jovens foi em 2015. 2015? 2015. Uau, eu achava que era algo mais antigo. Não, 2015. E que eu E me tornei tanta líder. coisa já aconteceu, hein? Sim. Então, 2015 era tipo o quê? 25 jovens, 50 jovens? Sim, 30 jovens. Uau. A gente tá falando de 7 anos atrás e 2 anos de pandemia. Sim. E aí a gente se conectou, lembra? Eu peguei o telefone, Sim. meti o louco, eu falei, cara, tudo bem? Eu sou o Pedro. Você lembra? E eu comecei a me conectar. Eu sempre acreditei que você atrai a unção que você honra. Eu sempre acreditei nisso. Eu não tive nunca vergonha de chegar em caras e você se lembra disso. Cara, ora por mim. Ora por mim, cara. Eu preciso muito do que você carrega, compartilha comigo, né? Eu acho que a unção é uma das coisas que, quando a gente dá, a gente não perde, né? Quando a gente dá, o que a gente partilha volta pra gente. Eu me lembro que me marcou quando eu fui lá, né? Acho que foi quando você me ligou. 2000, faz sentido. Eu estava pastoreando em São Paulo. Sim. E estava liderando o Eleve aqui. E aí eu lembro que a gente chegou assim para descer para um restaurante. Aí você falou, cara, ora por mim. Você pode orar por mim? E assim, eu vou em muitos lugares, eu converso com muitas pessoas, as pessoas fazem muitas perguntas, mas você tinha perguntas, você ligou, você falou sobre o que estava acontecendo lá, e já estava acontecendo algo relevante. Eu lembro de ver um auditório com bastante gente ali, de juventude e tal, e ver assim, uma proposta interessante, um ambiente inspirador, um ambiente transformador, e você tinha perguntas e tinha essa atitude assim, ora por mim, me abençoa, derrama sobre a minha vida, eu quero aprender com você e tal. Eu acho que é uma das coisas que a gente não pode perder nunca. Eu acho que quando eu conheci o pastor Márcio Valadão, eu sempre quis muito conhecê-lo, né? Um dia eu tava lá na Lagoinha, aí eu falei com o Flavinho, nossa, meu sonho é conhecer o pastor Márcio, cara, por favor, me ajuda nisso. Aí ele foi lá, buscou o pastor Márcio, o pastor, oh, que menino bonito, né? Ô, Flavinho, esse é o Pedro Paulo. E aí eu falei, pastor, por favor, ora por mim. Poxa, a gente tá falando de Márcio Valadão, cara. Ele, cara, faz parte da história do evangelho no Brasil. Ele orou por mim, assim. Liga da Justiça. Não, eu vim dos Vingadores, cara. Vingadores, Liga da Justiça, tudo junto. E aí ele orou por mim. E aí ele segurou minha mão assim e falou, você pode orar por mim agora? Meu Deus. Cara, aquilo me travou. Eu falei assim, pastor, o que eu vou orar? Eu comecei, igual que Senhor Jesus. Então, eu acho que faz parte de conectar algo, eu saber que você tem algo, cara, e tipo, eu quero ter isso também. Eu acho que a gente nunca vai ser grande o suficiente que a gente não possa receber algo de alguém, entendeu? Então, eu tava com essa fome, com essa sede, buscar unção. Eu falei pra galera, a gente sentava e a gente via tudo que Deus estava fazendo em vários lugares e a gente tinha a nossa condição limitada, poucos jovens. Eu falei assim, gente, eu tinha essa convicção. O mesmo Espírito Santo que tem lá, tem aqui. É o mesmo Espírito Santo. Uau. Então, a questão não é sobre pessoas. Então, vamos buscar. Vamos buscar que Deus vai fazer. Se Deus tem algo para fazer, Ele vai fazer. E a gente começou a buscar. Então, quando começou a buscar, depois que você foi... A gente teve esse evento em 2017, com o qual você foi, né? Aí eu consegui... O Teófilo também foi, você. E aí, nesse ano, eu estava vendo a galera do meu time, do movimento de jovens. Na época nem se chamava Central 3, chamava-se Imusse Jovem. É verdade, era Imusse Jovem. Eu lembro, Imusse Jovem. Aí eu falei assim, eu quero mudar esse nome. Cara, eu não gosto de Imusse Jovem. Eu tenho que explicar o que é Imusse Jovem. Que Imusse Jovem era Igreja Missionária Unida do bairro Campos Elíseos de Ribeirão Preto. Da Champs-Élysées. Champs-Élysées. Aí eu falei assim, não dá, cara. Aí a gente mudou o nome para Igreja Missionária. Mudamos o nome da igreja para Igreja Missionária, que nós somos a nossa missão. E eu falei, então, se a gente mudou o nome da igreja, tem que mudar o nome dos jovens. E aí eu pensei em Central 3.
oramos muito tempo. Falamos, cara, por que a gente põe Central? Porque a nossa igreja É na região central. Central de Ribeirão Preto. Vamos pôr Central, vamos pôr o número 7. Eu falei, não, tudo é 7, cara. Tudo de crente Tudo é 12 7. ou 7, mano. Ou 21. Não tem jeito. Aí vamos pôr 21, mas não, tem Forever 21. Não, esquece. E a gente começou a fazer esse branding, sabe? Orar e buscar Deus. E eu acho que essas duas coisas andam muito juntas, né? Aquilo que você busca, aquilo que você mentaliza, aquilo que o Espírito Santo confirma no teu coração. E eu falei assim, cara, vamos pôr 3, cara. 3 faz sentido pra gente e tal, tudo mais. Então a gente colocou 3. E ali a gente começou um movimento como partir do zero, com propósito, com visão, com excelência, sabe, com integridade. A gente começou esse movimento e sempre foi muito na coragem, sabe? Eu acho assim, eu converso com muitos líderes de jovens. Os caras perguntam, Pedro, o que um líder precisa? Eu falo, coragem, cara. Você nunca vai ter um ambiente perfeito, você nunca vai ter as pessoas perfeitas, você nunca vai ter o LED perfeito, você nunca vai ter... Faz com o que você tem. Se Deus te deu, para agora, é o suficiente. Uau. Não fica preocupado. Porque a gente sempre bate na limitação. Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Claro que não. Mas faz com o que você tem agora. Se Deus te deu agora uma visão... Se você não tem coragem, você vai ter desculpa, né? Justamente. Se você não tem... Se Deus te deu uma visão... Deus te deu uma visão, líder, deu. Que recurso que você tem hoje? Esse. Então esse é o suficiente. Porque ele não seria um bom pai se ele pedisse para você fazer algo que você não consegue. Uhum. Então você consegue fazer. Então vai lá e faz. Coragem. Então a gente começou, cara. Eu lembro que quando a gente fazia a primeira música da Central. Inclusive, gente, quem quiser saber um pouco mais sobre o Ministério de Louvor, a banda Central 3... Central 3. Tem um episódio... Teve um episódio com a Maga, a Gabriela Maganetti, e com o PV Brito, que veio aqui. Não vai ser um episódio tão bom quanto esse, mas... Falaram muito bem de você aqui. Que bom. São meus filhos, né, cara? Eles têm que falar bem. Tem que falar bem. Tem que falar bem. São meus filhos, cara. Inclusive, eu tô aqui hoje, a Gabriela tá com meus filhos, de verdade. Ela tá com os meus filhos de verdade. A gente tá viajando e eu falei assim, fica com os meus filhos. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, o Benjamin e a Maria Júlia. E o Renan, que é o marido da Gabi, ele é a única pessoa que eu tenho ciúmes, porque o meu filho, quando ele vê, ele sai do meu colo e vai pro colo dele. Ele fala assim, cara, isso tá errado. E você tem que ter filhos espirituais no nível que você possa deixar os seus filhos biológicos com eles para você poder fazer aniversário de casamento feliz e curtindo com a sua esposa. Aleluia. Deixa queimar. Aí pastor arruma agenda, né? Arruma agenda. Não, João, durante amigo, a comemoração. Fala, Marcos, vamos... Não, esse programa seria um sushi, alguma coisa assim com você. O sushi eu não tô vendo. Mas tá tudo bem. Meu Deus. Mano, mas... Aí então a gente começou. Eu vi um dia a Gabi... A produção falhou no sushi aqui. Falhou, mas tá tudo bem. Eu lembro que a Maga, ela dançava. Dançava, ela não cantava. Não cantava, dançava. O PV sempre foi esses caras, assim, multitarefas de criatividade, igual o amigo ali. Toca, faz design, faz tudo. vídeo. Edita, fotografa, etc. Esses caras... É hipster, né? Cult, nerd. É Gen isso aí. Z. É o cara perfeito pra você ter na tua igreja. Ore por esses caras. E eu falei assim, cara, um dia eu vi os dois cantando. Eu falei pra Maga, você canta muito bem. Ela fez um videozinho cantando, sabe? Pra gente, assim, amigos. Eu falei, meu Deus, você canta muito. E você precisa cantar, não é dançar, é cantar. Eu falei assim, você pode até dançar, ok, mas você canta muito melhor. Então valoriza o melhor dom que Deus te deu. E aí ela começou a cantar. E um dia, eu vendo eles cantando na igreja, eu falei, meu Deus, isso aqui tem algo, cara. Isso aqui tem algo. Uau. A gente precisa fazer alguma coisa com isso aqui. Não tem como. Mas como? A gente não sabe. A gente nunca fez isso. Nunca fizemos um clipe. Olha os tantos de caras que fazem. Na época tinha tantas coisas boas acontecendo, né? De música. Eu falei para você do Relevance. Eu sempre achei muito legal os canais de música deles, do Relevance Magazine. Tinha o Fornalha também. Tanta coisa acontecendo legal. E eu falei assim, cara, o mesmo Espírito Santo que eles têm, nós temos. Do Relevant, que você falou da Relevant. Relevant Magazine, né? Tá. E eles tinham um canal de música, assim, que eles levavam. Relevant. E eu curtia muito, cara, os insights deles musicais.
E aí eu falava assim, não... É muito legal mesmo. Eu falei assim, não, a gente precisa fazer. Mas, Pedro, olha só, eu falei assim, cara, vamos fazer o que a gente pode fazer. Então a gente foi lá com o nosso recurso, com a nossa capacidade. Nós fomos aí e gravamos. Eu lembro até hoje que a gente gravou, a primeira música que a gente gravou é Para Te Eu Vou, que é uma versão, né, de Letting Go, da Bethel. E eu tava almoçando, e aí eu falei assim, eu fiz a tradução junto com um casal que tá lá morando na Austrália hoje, a Gabi e o Lucas. Casal maravilhoso, eles fizeram tocando, e eu tava almoçando, cara. Isso marcou minha vida. E eu tava almoçando, coloquei no foninho, cara, e o Espírito Santo me encheu ali, cara. Comecei a chorar no restaurante, imagina a vergonha, eu tava lá. Lindo demais. E aí, cara, eu via como essa música como uma pedra caindo num lago, assim, as ondas. E eu falei assim, cara, alguma coisa vai acontecer, velho. Não é normal. E a gente gravou, cara, e de repente, bum, nunca foi. A gente nunca. Na época nem tinha como você patrocinar nada, nem nada no disso. YouTube. Não tinha como. Uhum. A gente gravou. Lançou isso em 2018. 2018, janeiro de 2018, se não me engano. Eu posso estar enganado. Eu não sei, eu sei que foi em meados disso. Uhum. Cara, foi incrível. Foi incrível. Acho que foi em dezembro de 2017. E a gente lançou a primeira música. E tudo começou a acontecer. E aí eu falei para os meninos, para a Gabi e para a Maga, eu falei, olha, nós encontramos o destino de vocês. Esse é o destino de vocês, porque não é normal isso. Então vamos dar sequência nisso. Eu acredito que o que vocês estão fazendo. E o testemunho deles, acho que eles contaram o testemunho deles já. Os dois têm um testemunho muito forte de romper, de redenção, de conseguir sobressair diante de situações da vida, sabe? E eles começam, e eles escrevem a partir disso. A Maga escreveu Tudo a Ver com Ele, né, a partir da perda do irmão. Né, e eles vão escrevendo músicas a partir disso. E, cara, é algo extraordinário. Então, a adoração, ela sabe, ela impulsionou o movimento, e o movimento impulsionou a adoração, sabe? Uau. Então, quando a gente vinha para os lugares, a gente só descarregava o que a gente recebia como Central 3. E a Central 3 ela ganhou uma força em Ribeirão Preto, com a juventude. Por quê? Porque era justamente um movimento que conseguia conectar as pessoas. Eu acho que a minha maior cerne do movimento, né, da minha história como líder de jovens, era: eu quero fazer um movimento que eu gostaria de ir. Poxa, eu quero... Que quando você tivesse 18 anos, eu não me eu teria gostaria desviado. que tivesse isso aqui. Eu queria ter um Pedro Paulo na minha vida. Como seria o Pedro Paulo para mim? Uau. Como seria o líder que eu gostaria de ter? É um líder que me falaria real, é um líder que me inspiraria, é um líder que me levaria através do exemplo, é um líder o qual eu tivesse admiração, é um líder que fosse um porta-voz daquilo que eu gostaria de falar, mas talvez não consiga. Então, é esse o líder que eu tenho que ser. E é muito interessante assim, eu também sou filho de pastor que saiu da igreja com 16, 17 anos, só que eu voltei com 19, ali 18 para 19, fiquei 2 anos fora. E eu nunca deixei de ir na igreja. E é muito importante esse negócio. Eu também tinha momentos que eu ia, mas eu não conseguia me conectar mais. Era o desviado que não saiu, né? Exatamente. E aí, assim, eu queria ser resposta de oração naquilo que eu fui motivo de oração. Uau. Então, Deus, ele faz isso, né? Aonde você vence, você inaugura uma unção. E eu lembro até que esses dias eu estava contando, nessa sexta-feira agora, que eu estava no 30 Semanas, falando sobre isso, e Deus, contando um testemunho, Deus ministrou comigo. Porque eu falei que eu estava falando de Jesus para um desviado. Uau. E quando eu estava falando de Jesus para um desviado, aquilo virou tão rápido uma chave. E a gente terminou orando com ele, chamando todos os amigos dele para orar na frente de um... Tava todo mundo bebendo, a gente estava fazendo evangelismo, e ele chamou todo mundo. E ele era um filho de pastor desviado. Uau. Aí eu estava lembrando assim, o que eu falei para ele que virou? Aí Deus falou assim, não foi o que você falou. Quando eu resgatei você, e você então volta para mim, e você se torna essa resposta nessa área, eu inaugurei uma unção na sua vida. Uau.
E para resgatar outros que viviam da mesma forma que você vivia. Que estão vivendo um dia da você mesma estava forma que nesse quadro. e é uma unção que dá. E aí tem o texto, né? Bíblico, esqueci a referência que fala que Deus nos consola no sofrimento, ou Deus nos fortalece para que depois nós possamos consolar outros. Ou seja, aonde a gente passa por uma situação, depois a gente fala na nossa igreja, né? Uma ferida fechada, o ministério aberto. É muito bom. E eu vejo muito isso na sua história, que você está me contando, né? E intencionalmente. E forte isso que você falou, né? Como era o Pedro Paulo que eu precisava. Justo. Não, eu acho... Quando eu estava desviado. Como que é o líder? Eu acho que a grande questão é que o cara, o jovem, quando ele começa na igreja, ele vai na igreja porque ele entende que ele tem uma necessidade, mas ele também é impulsionado por uma persona. Alguém ali representa para ele. Alguém representa. Eu não sei. Eu já estive perto de muitos homens de Deus. E você sempre faz uma referência muito forte a algo que para você é importante relacionado à espiritualidade. Por exemplo, quando eu vou orar e penso em Jesus, como Jesus seria homem? Como que seria essa pessoa Jesus se estivesse andando? E uma das pessoas que eu me inspiro muito, que eu amo muito, é o pastor Arthur Pereira. Você conhece o pastor Arthur Pereira? Com certeza, né? E a gente foi para Israel junto, né? Você foi numa viagem, eu fui na outra que ele foi. E eu fui em 2019, você foi em 2020? Não, você foi em 2018. Eu fui em 2018? Foi 2018. É verdade, eu fui em 2018 mesmo. E eu lembro que era eleições, não vamos falar sobre isso. Não, nem um pouco. E aí eu fui com o Arthur Pereira e eu falei assim, cara, esse cara realmente é a igreja do amor mesmo, porque ele é muito amoroso. A igreja fazia a blitz do amor, né? Ele é atencioso. Ele é da Rede Inspire, você sabia? Ah, é? É. Não, ele é surreal. Ele é surreal. Ele é o cara. Ele é a Thalita. Ele é o cara que você manda mensagem pra ele, ele te responde em 5 minutos. É verdade. Rapaz, eu tô com tanta saudade de ti. Queria estar te dando cheiro agora. Rapaz, não faz comigo, não. E assim, eu me lembro de uma cena que eu tava sentado em Tel Aviv, lá na praia, lá. Que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui em Tel Aviv, cara? Com esses caras, que incrível. E ele sentou do meu lado, e a gente não tinha... E eu, assim, tava sentado do meu lado e me abraçou assim, olhou, só olhou pra mim e ficou assim, ó. E eu falei assim, cara, eu acho que Jesus ia ser igual a esse cara, mano. Você tava lá em Israel e alguém olhou, o Arthur olhou assim pra você. Ele olhou e você imaginou Jesus. Não, eu vou te falar a real. Eu falei isso pra ele. Porque a gente precisa, às vezes... A gente é a primeira referência de Deus na vida dos nossos filhos, somos nós, né? Olha isso, gente. A primeira referência de Deus na vida de um filho é o pai. E por isso que quando a gente faz um trabalho ruim como pai, você tá fazendo... Você fere o relacionamento de um filho com Deus Pai. Justamente. Não, o cara, ele vai orar, quando ele fala assim, pai, ele vai lembrar de você. Então, olha isso, gente. Então... Já valeu o podcast, já. Justamente. Então, eu sempre preciso de uma referência. Eu sempre busco uma referência. Poxa, como seria tal pessoa da Bíblia? Como seria tal pessoa? E o Arthur me tornou minha referência de Jesus. Tô falando sério, cara. De verdade. Não é puxar saquismo, não. Porque eu falei assim, cara, a gente precisa ter uma persona. Depois dessa, o Arthur tem que vir no podcast, cara. Ele vai vir. Se você pedir, ele fala, mas, amiga, é claro que eu vou. Ele é surreal. Mas é por quê? Por causa do valor. Eu fiquei pensando, gente, eu queria muito ser a ovelha do Arthur Pereira. Imagina você ter ele como pastor. Né? Eu tô falando, uma vez eu preguei aqui, eu me lembro até hoje de que eu preguei aqui no Eleve Conference, que eu tava falando que eu comecei a conversar com o pastor Carlito, e eu mandava mensagem, e aí ele me respondia, e eu chamava o paizão, tal. E aí ele me respondia, um dia eu quase caí da esteira. Porque, poxa, o pastor Carlito, cara. E aí ele tava lá, eu não achei que ele tava lá ouvindo, que era no outro auditório. E ele tava. Tava mesmo. Ele é isso aí, fez um coraçãozinho assim. Aí você falou onde eu tava mesmo nessa pregação. Aí eu falei assim, ó, fica de pé nesse lugar em nome de Jesus. Mas é importante você ter uma persona, você ser uma boa referência. O cara, eu acho, honestamente falando,
você é pastor, entenda isso. O cara, antes de ele se apaixonar por Jesus, ele precisa se apaixonar por você. E é muito interessante também que essa geração é conhecida, uma das marcas dela é que é uma geração órfã de pai vivo. Justo. Então, são órfãos de pais vivos. E aí tem essa carência de pertencimento, tem essa carência de referências, ou são cheios de referências ruins. É o pai que é presente, mas não é atento, né? É o pai presente, super protetor, os pais, mas que são distantes relacionalmente, são distantes com conexão de coração. Não é que só estava lá no dia importante, mas tem uma distância de construção de futuro junto. E tem muito divórcio. O cara senta no sofá e fica lá com todo, o filho vem, conversa. A maior parte dos divórcios, quando o menino, por exemplo, ele é adolescente, ele já não tem mais o pai ou a mãe juntos. Uhum. É um absurdo, assim, o número que a gente tem de filhos de pais divorciados ou de uma família sem referência clara ali de pais presentes. Sim. E são pais vivos que não estão juntos, que não estão construindo junto. E aí, então, quando se chega na igreja, nós temos um ambiente de família, onde Deus nos dá a referência de personas, de pessoas que representam como família mesmo, espiritualmente são família. Cara, a igreja é a família de Deus. E ainda mais a questão da referência ser uma influência. Essa questão do cara tá lá em cima, pregou, o cara falou para todo mundo, ele desce e tá ali possível. Uhum. Ele tá ali, posso conversar com você. Ele tá ali, eu posso... cara, esse cara tá aqui. De uma coisa que meu pai sempre faz, e meu pai faz isso porque meu pai é old school, né? Ele, quando acaba o culto de domingo, ele vai lá pra porta. Vai pegar na mão de todo mundo. Todo mundo que quiser abraçar ele vai, conversa e tal. E a gente tem um amigo lá na nossa igreja que tá lá faz 2 anos. E ele morou 12... não sei quantos anos em Nova York, fez faculdade lá e morava lá. Frequentava uma igreja, não vou falar o nome da igreja, né? Mas ele frequentava uma igreja badalada. E ele falou assim, cara, ele tava assim com o olho cheio de lágrimas lá no nosso lounge. Logo depois da pandemia, quando a gente voltou aos cultos presenciais, né? Ele conheceu nossa igreja pelo online. E ele, com o olho cheio de lágrimas, falou, cara, eu fiquei anos em uma igreja, eu nunca vi o pastor no lounge. Nunca vi o pastor aqui, eu posso abraçar ele, conversar com ele. Então essa questão do cara tá lá, pregou, todo mundo parou, ouviu, e agora ele pode me ouvir. Eu acho que é muito forte, sabe? E até assim, a gente tem que ser honesto com o que é possível, claro, o que é sustentável. Claro. Né? A igreja, por exemplo, a gente tem aqui 4 cultos no domingo. Um atrás do outro. Justo. E aí, assim, o pastor que abraçar todo mundo... Não, ele não abraça. Não pode ter... Pode ser que daqui a um tempo não tenha mais pastor, né? Justo. Agora, assim, eu entendi claramente o que você falou, mas a igreja ela tem que pensar o quanto isso é importante. Sim, não. Eu, por então, exemplo... tem coisa que, assim, não é porque eu não consigo estar presente na vida de todos que eu não possa gerar um ambiente que promova relacionamentos profundos, que promova pastores e líderes e discipuladores e pessoas que são referências sérias de vida cristã e que realmente podem ajudar, não estejam ali presentes. Por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente faz aqui que é no final de todos os cultos nós temos, todos os cultos, temos 2 pontos com 2 pastores para atender a membresia. Qualquer pessoa que quiser conversar com um pastor logo depois do culto, temos 2 pontos de atendimento. Nós temos também uma equipe que é preparada para orar pelas pessoas, que tem um ministério chamado Posso Orar por Você. Posso Orar. Eles têm uns broches no peito, escrito Posso Orar, e eles ficam no hall, espalhados por todo o hall. E isso nos levou, por exemplo, a tomar uma decisão que a gente vai fazer uma reforma no nosso auditório, onde nós vamos aumentar o hall, porque já aumentamos, mas a gente entendeu que não é suficiente para a gente ter o nível de engajamento, de conversa, de atendimentos pós-culto que nós temos. Que é tão importante. Que é muito importante. Então não é simplesmente só, igual você falou, seu pai é old school, ele está lá toda semana. E pode ser que você tenha a bênção de ter um ambiente que está crescendo e que você não consiga sustentar algo
e que não seja também assim ali algo, o seu shape, ou você não tem uma forma de estar lá sempre, mas você pode promover algo para que as pessoas estejam lá. E o que eu faço? Por exemplo, eu lidero um culto de quarta-feira. É um culto que eu brinco com uma versão pocket. Né? Eu brinco que é um episódio só, né? Porque são 50 minutos de culto. Porque nós temos 2 cultos. Então é um atrás do outro. É 19h30 e 20h30. Olha só. Então não tem como, porque não estava cabendo. Então são 2 cultos cheios, às quartas-feiras. Então o que acontece? Eu já não gosto, por instinto mesmo e por já experiência, conversar com pessoas antes do culto. Porque você está lá concentrado na palavra, orando, buscando a Deus. Alguém vem e te conta um problema. E pensando na luz, no ambiente. Justo. Se os ministérios estão funcionando, se a banda vai rolar bem. Aí a pessoa vem, pastor, ora aqui. Não tem como. Então, eu já fico ali focado. Acabou o primeiro culto, eu não consigo conversar com ninguém, porque já vai começar o outro. Uhum. Então, o que eu faço? faço? Você conversar... Acabou. Você não consegue nem pregar. Você não tem próximo. voz. Uhum. Então, o que eu faço? Eu adaptei isso. Eu vou lá, volto para minha sala, começo o segundo culto. No final do segundo culto, eu só fico na frente. São 10% das pessoas que vão procurar um pastor no final do culto. Ô, pastor, quero falar com você. Essa questão do meu pai ficar na porta é porque ele é old school. Ele gosta dessa parada de ficar ali. Tchau, tchau, gente. Vai com Deus. Tchau. E quando ele não vai, ele pede pra me fazer. Filho, não esquece de estar lá na porta. Ficar na porta. Você sabe lá. que uma vez eu fui na Bethel e no final do culto eu queria correr, porque eu queria pegar o culto em Sacramento do Jesus Culture. Então é 3 horas até lá. Então eu tava desesperado. Fui no primeiro culto da manhã e saindo correndo para ir para outro. E aí, assim, terminou a pregação, antes da oração final eu já estava saindo. E na hora que eu fui sair, não deixaram eu sair, portas fechadas. E aí o cara levantou foi muito engraçado, como se uma placa no formato de um dedo indicando qual porta eu tinha que sair. Uma placa com um dedo desse tamanho indicando, assim, ó. A saída para aquela porta. E aí, depois que terminou a última música, todo mundo teve que sair pela mesma porta e o Bill Johnson apertou a mão de todo mundo na saída. Olha aí, que incrível. Então, não, eu acho que essa questão de... Você não precisa ir pro hall e apertar a mão de todo mundo. Eu acho que é só questão de você ficar ali disponível. Mas assim, o que a gente implementa, o que a gente cria, o que a gente investe, a gente dá um nome, a gente treina pessoas para estar lá, mostra o que a gente celebra. Muito. Revela a cultura que a gente está implantando, né? Você falou dessa experiência do Bill, que é, cara, surreal. Eu tive uma experiência na Mosaic, em Los Angeles. Eu sou muito fã do Warren, né? E aí eu tava... Ele é sensacional. Não, sensacional. Eu tava em LA e falei, vamos pro culto da Mosaic, né? Aí eu cheguei lá, participei de tudo. Aí eu tenho amizade com o Emerson, que é o pastor do México, né? E ele tava lá. Então eu cheguei, eu me sentei nas cadeiras lá do fundo, que é o lugar que tinha. Deixa eu dar um spoiler aqui. O Emerson estará na Eleve Conference. Uau, tá vendo? Em novembro. Você precisa avisar essas coisas pra gente. Então... Aí muito bom saber disso. Aí ele me viu assim, falou, cara, vem aqui. E eu tava o PV e a Maga, os meninos, me chamou assim, aí me colocou na segunda fileira, na first line, na segunda fileira. E eu falei, poxa, que honra, né? Já tô aqui na segunda fileira. E aí eu tava lá, um louvor lindo, tudo mais. Aí quando subiu pra palavra, subiu a Mariah, filha dele. Eu falei, poxa vida, cara, eu vim aqui pra ouvir o Warren. Aí senta, mas também, cara, Deus vai falar, e foi realmente uma palavra muito boa. A gente sentou e nos primeiros, 4 minutos, eu tava prestando atenção, assim, porque você já tava ouvindo inglês, né? Meu inglês é, 1% do seu. Eu tava lá ouvindo, aí de repente eu vi que alguém sentou do meu lado. Aí quando eu, assim, continuei ouvindo, quando eu olhei, assim, era o Warren, cara. Ele sentou do meu lado. Ele sentou do meu lado. Eu fiquei assim, meu Deus, cara, eu li todos os livros dele. Uma referência. A Maga pegou o celular. Você nunca vai perder tempo lendo o livro do Warren. A Maga pegou o celular e fez... Metendo um monte de foto. Aí eu falei assim, a Maga jogou no grupo, Pedro, você viu quem tá do seu lado? Pedro, eu falei assim, eu vi, fica quieto. Eu vi, assim, aí teve uma hora que ela fez uma brincadeira, a Maior fez uma brincadeira na mensagem e tal, e todo mundo riu, né? E cutuca aí ele que... Oh, yeah, mano.
Nunca mais vou lavar essa camiseta. Só que foi muito legal isso. Quando acabou o culto, ele se levantou, ele que fez o apelo final e a parte da oferta. E aí ele ficou ali na frente. Ele ficou ali por 10 minutos ali. E aí teve um casal que foi, depois eu fui lá e falei, Erwin, tudo bem, eu sou do Brasil e tal. E ele foi super educado, super solícito, sabe? Assim, conversou, seja muito bem-vindo e tal. Cara, se eu te falar, pra mim foi o suficiente. Eu não precisava de um gabinete com ele. É um oi, um contato. Cara, e às vezes ele não consegue fazer isso em todos os cultos, mas... Justo, mas é uma coisa que... E é uma parada que quem falou isso pra mim uma vez... O Theo falou uma vez pra mim isso. Ele falou assim, cara, às vezes tem um abraço que vale um gabinete. Uhum. Você pergunta, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Bom demais? Oh, e aí? E tua esposa? Ah, legal, cara. Tamo junto, hein? Pum, cara, valeu. Poxa, o meu pastor olhou pra mim. Porque é uma igreja como de vocês aqui é impossível, velho. É impossível. Mas eu sei que a realidade da comunidade de vocês, e eu tava falando pro pessoal lá embaixo, gente, a gente tá falando da igreja da cidade, tá? É praticamente tipo Real Madrid. Então, tipo assim, é uma realidade que é diferente de toda a realidade do Brasil, né? Então, às vezes, e esse é o problema, e é uma das coisas que se torna uma situação embaraçosa para muitos líderes, é que o pastor, aqui o pastor Carlito, é impossível vocês falarem com todo mundo no final. Ou então ficarem ali, porque senão não tem culto, não tem abraço, não tem energia. Mas tem muito pastor que não vive essa realidade ainda, porque está no momento, na estação de crescimento. A estação daqui é uma estação onde vocês capilarizam a cultura. Uhum. Ó, cara, vocês falam em nosso nome. Vocês, pastores aí locais, vocês são o nosso abraço. Vocês representam a nossa cultura, a nossa visão. E quando eu pastoreei em São Paulo, eu ficava lá no final do culto da manhã, no final do culto da tarde. Porque era uma estação de quê? Era uma estação de crescimento. E também eu estava assim, implementando uma cultura para depois estabelecer aquilo como pessoas queriam representar, queriam cumprir aquela função. E nós temos também os líderes de GDC, nós temos os coordenadores, né? Temos as nossas reuniões com eles. Eles têm esse ponto de contato no culto de jovens, né? Muitas vezes eu estou pregando em um, a Mariana está pregando em outro, os meus meninos estão dando trabalho para os porteiros na colina. Quebrando vidrar. Não, estão ali, as pessoas estão cuidando deles, e no final a gente está ali, todo mundo junto. E eles vêm para o meu colo, eu não sei nem com o colo de quem que está, e a gente está conversando, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, às vezes tem um doente em casa e a gente tem que correr para... Né? Mas antes de eu ter filhos, de estar casado, né? A gente estava em todas as vigílias, todas as ações de evangelismo e tal. A vida tem estações. Os ministérios e o que a gente empreende tem estações. Sim. A gente só não pode deixar de implementar uma cultura e ter pessoas que possam também viver aquela visão e fazer com que aquele valor esteja estabelecido ali, porque a gente não consegue mais. Ou porque não é possível por causa de uma demanda, né? Eu acho que é o parâmetro, né? Não tem como pegar a igreja da cidade como parâmetro nacional. Como visão, sim, mas como princípios, operação não tem como. Operação não tem como. A operação vai ser diferente em cada lugar. Eu trouxe minha esposa aqui, pela primeira vez, eu falei assim, pô, não compara. Não compara. Ela, aqui já é igreja? Aqui é igreja também? Meu Deus, olha o tamanho disso. Ela falou assim, aonde nós vamos pregar? Ela tá travada. Eu falei, não, fica tranquila. Ela viu o auditório grande e falou assim, é aqui que a gente vai pregar? Eu falei, não, fique em paz. Eu falei, não tem como, gente. Olha esse livro aqui, ó. Eu nem trouxe o meu livro. Eu não trouxe o meu livro. Eu lancei um livro esse ano e eu trouxe para dar de presente pro Marcos. E aí ele mostrou o dele. Foi ele de produção. Seu livro era para estar aqui na mesa, gente. Não, ainda bem que eu não trouxe. Porque meu livro ia ficar humilhado aqui. Fala do seu livro aí pra gente. Meu livro, ele ia sozinho ia fazer assim na mesa. Vire o jogo. Virando o jogo. Virando o jogo. Virando o jogo. Como que você pode, através de princípios bíblicos, através da história, da vida de personagens bíblicos, transformar a tua história, transformar a tua vida, pegar uma situação que realmente para você estava um caos e transformar em bênção. Deus é o Deus que transforma maldição em bênção.
Como que a gente pode fazer isso? Virando o jogo, não tem o livro, finge que ele está aqui agora. O pessoal da produção, põe ele aqui agora. O pessoal pôs ele aqui. É isso, Photoshop. Obrigado. Falha nossa aí. Não, falha minha, poxa. Mas eu... Então, quando a gente está falando de... Mas o livro, ele fala sobre você, com princípios bíblicos, como você, então, consegue virar o quadro, virar o jogo, virar a situação. A gente vive hoje um tempo onde as pessoas desistem muito fácil. É muito fácil desistir hoje. É muito fácil abandonar. A galera é uma galera que dropa muito fácil sonho, projeto, relacionamento. Eu não gostei da faculdade, em 2 meses eu tranco. Esse trabalho é ruim, não me merece, eu vou embora. Então é uma galera que não é apegada. Isso vai também para casamento, para relacionamentos. Para tudo. Tudo na vida. Da dieta... Desiste de família, de igreja. Justamente. Ministério. Justamente essa igreja... Não, essa igreja não é boa para mim. Já gostei do livro, gente. Justamente, essa igreja não é boa para mim, eu não vou ficar aqui. Então, cara, não é bem assim. Não é porque algo está ruim, que você tem que ir embora. Existe um poder que pode mudar as coisas. Existe um poder que pode virar esse jogo. Existe um poder que pode te trazer vitória em meio ao que você acha que é derrota. Só termina quando Deus falar que terminou. Enquanto não terminar, é porque Deus tem algo para fazer. Se a gente crê que o melhor ainda está por vir, como diz a palavra, nós cremos que não importa como as coisas começam, mas são como as coisas terminam. O fim é mais importante que o início. Então, se ainda você não viu um quadro sobrenatural, é porque não chegou no fim ainda. Deus vai virar esse jogo. Sensacional. Sensacional. Muito bom. E, cara, que legal. Você, então, saiu da igreja, aí você volta 5 anos depois, você vai ajudar naquele ministério de jovens, aí uma fatalidade, o seu pastor Newton morre, você assume o ministério de jovens, meio que ninguém foi lá e falou para você ser. A galera olha para você meio que assim, o que você vai fazer? E você começa... Achei muito legal, né? Você pergunta pro Randy quem são as pessoas que eu posso me conectar, você busca boas conexões e você vai aprendendo com muitas pessoas e você vai começando ali, cria um nome, e a igreja aproveitou uma mudança de nome da igreja, criou o nome do ministério, nasceu, investiu e viu potencial em pessoas. Sim. Que foi a MAG e o PV. Isso é importante demais, gente. Tem gente que pode ter uma MAG e um PV aí, você nunca deu destino para eles. Você nunca deu uma visão, você nunca impulsionou e mostrou, né, o que eles podem ser. Um líder faz isso. Não, aí você vai dando destino para as pessoas, vai contando com pessoas extraordinárias. E é muito legal assim que eu percebi, eu fiquei assustado aqui. Começou em 2015, 2016. Sim, sim. E tão rápido. Como Central 3, 2017 ou 18, eu vou lembrar. Muito rápido, aqui. cara. Sim. Muito rápido. Não, foi muito... Cara, foi muito rápido. As pessoas perguntam assim, ó, Pedro, como aconteceu? Qual é o segredo? Eu falo, não sei, cara. Uma vez perguntei pro pastor, né, qual que é o segredo? Ele falou assim, Ismael, você explica. É isso aí. Isaac não tem como explicar. Justamente. Eu falo, cara, se eu conseguisse explicar, eu teria um playbook. Eu teria uma cartilha. Eu não tenho cartilha. Não sei explicar o que aconteceu. E eu acho que foi culminante o movimento de jovens para a renovação da minha igreja. Uhum. E esse é um papel do Ministério de Jovens, né? Sim. Não, você que está me ouvindo aqui, ó, isso aqui é chave. A gente, em 2017, 2016, a gente pintou as paredes de preto lá na nossa igreja. Aí um pastor que nem estava mais lá, não estava mais lá, ele chegou e disse, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu falei, mas pastor, mais ou menos essa é a ideia, não é do evangelho? Não é mais ou menos o propósito de trazer... O mundo tem que vir para cá. Eu acho que é isso mesmo que Deus queria, então a gente está no lugar certo. Mas é por quê? Porque as pessoas, quanto mais velho a gente fica, né? A gente está se aproximando de ser quarentão, né? Eu nem acredito nisso, mas a gente está se aproximando. Eu estou meio longe. Você está perto?
quero considerar que não. Mas, mas a gente vai ficando mais cabeçudo, né? Igual a série de hoje. A gente fica cabeçudo, obstinado. O que a gente pensa é o certo. E eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo disso. E aí, o que acontece? A gente não vai aceitando o que a nova geração está fazendo. Uhum. E a nova geração... Você é o cara para isso, né? Vou falar sobre inovação. E a nova geração define tendência, né? Define tendência, consumo, o que é trend, o que vai acontecer. E Jesus fala, né, que os filhos do mundo às vezes são mais sábios do que os filhos de Deus, porque eles são astutos, né, para tomar decisões, para ver. E você vê, o mercado olha para a nova geração, o mercado, o RH olha, e todo mundo quer o potencial deles, todos querem o consumo deles, todo mundo quer o que eles estão definindo como estilo, e às vezes a igreja está repelindo. O pastor, às vezes, é um cara mais antigo e ele quer fazer do jeito dele, mas o jeito dele vai aproximar pessoas da geração dele. Uhum. E aí você vê uma igreja que, às vezes, pode ter muitas pessoas maduras na fé, mas é a igreja que não consegue fazer um streaming. Porque não tem nenhum moleque para mexer numa câmera. É uma igreja que tem muita maturidade, sabe muitas coisas, mas é uma igreja que o pastor se posiciona muito politicamente, divide a galera. É uma igreja muito boa, só que é uma igreja que não consegue, não tem apelo. Mas as pessoas não estão mais aceitando Jesus, o coração tá duro, o amor de muitos esfriaria. Mas não é, cara, é a tua comunicação. Não coloca o problema no evangelho nem nas pessoas. O problema sempre vai ser, nunca vai ser Deus, nunca vai ser a Bíblia e nunca vai ser a necessidade das pessoas. As pessoas sempre vão precisar de Jesus. É isso aí. A Bíblia sempre será a resposta. É isso aí. O Espírito Santo sempre é real. Então, qual é a parte que pode estar errada aqui? É a tua maneira de falar. E isso que você falou é muito chave. E a juventude de uma igreja pode ser uma chave para essa transição, para essa mudança. Justamente. Então, o propósito do Ministério de Jovens não é simplesmente ter cultos cheios, não é simplesmente você hypar ali com o que você está fazendo, mas também presentear a igreja com mudanças necessárias. Justamente. Eu lembro uma frase, quando eu era militar, que o meu chefe, ele era capitão. E aí tinha um coronel que estava pegando no pé dele. E aí ele falou assim, aí esse coronel pegou no pé dele, não podia fazer nada, porque era um superior. Aí ele falou assim para mim, esse lugar aqui é mais meu do que dele. Eu fiquei pensando, como assim, cara? Esse lugar é mais meu do que dele. Eu fiquei pensando, por quê? Porque o que definia a posse para ele não era o nível de autoridade, mas era o tempo. Porque esse coronel, no outro ano, ele aposentava. Mas esse capitão ainda tinha 20 anos para lá. E é assim que eu vejo o reino. Uhum. Quando eu vejo uma igreja, e eu converso com isso com a minha galera, eu falo assim, olha aquela igreja está lotada, mas olha para as pessoas. Está faltando jovem. Não existe peça de reposição. Não tem quem repor. Existe uma crise ali. E tem uma geração que se perdeu. Cadê os filhos? Justo. Cadê os netos? É uma crise. É assim, tá bom. Vamos pensar a longo prazo. Vamos fazer o jogo longo. Uhum. Como é que vai estar daqui a 15 anos? Porque um cara de 50 anos, ele não frequenta igreja igual um cara de 19. Ele não frequenta a mesma frequência, o mesmo engajamento. Se tem uma coisa que eu amo no jovem, cara, é que o jovem tem um capital chamado tempo. Ele tem tempo. Então eu penso assim, a galera precisa, os pastores precisam olhar para os jovens, porque o jovem, ele cumpre um papel que às vezes o cara de 50 não quer cumprir. Ele não pode, o cara não tem tempo, não tem mais energia suficiente. Mas o molecada, cara, eu amo. Nossa, eu vi isso aqui, vim aqui ver a galera fazendo tudo e tal, eu amo, cara. Eu tava falando pra você que eu fui numa igreja chamada East Side, lá em Anaheim. Cara, que igreja incrível, cheia de jovem correndo e tudo mais. Parecia um campus universitário. Uau.
Eu falei, É cara, lindo mesmo. é vida, é vida. Você sente que a igreja está pulsante ali, ó, oxigenada. Eu falo, gente, vamos atrair jovem. Por que os caras não querem atrair jovem? Porque o jovem, ele é impetuoso, o jovem é imperfeito, o jovem erra, o jovem dá trabalho. Dá o trabalho. Jovem enche o saco. Ele fica, não, pastor, por que o jovem é assim? Um dia ele tá bem, um dia ele tá, quem já pisou? E não tem que tá na pisadinha. É assim, cara. Mas é assim, cara. Não tem jeito. Se você não trabalhar com cara, com liderança, com Bíblia, com justiça e com graça, você não vai conseguir. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu olho para minha igreja hoje, eu vejo qual é o porquê da Central 3, e eu vou te falar, o maior propósito da Central 3 foi oxigenar a minha igreja. Porque o que a gente vivia no sábado foi pro domingo. Então a minha igreja hoje, o culto de domingo é muito parecido com o culto de sábado. Se não for falar que é igual. Por quê? Porque a gente... Vamos viver isso aqui no... É claro, existem pessoas que não vão se conectar. Sim. Mas é uma das coisas lindas do meu pastor, eu honro ele. Eu tô lá não é porque é meu pai, não. É porque ele é meu pastor. Ele recebeu uma palavra profética do Blaine, não sei se é o Blaine Cook, que ele falou assim, que ele via meu pai como um flautista. Sabe aquele conto do flautista, que as crianças seguiam ele lá, que pagaram ele para tirar os ratos, mas não pagaram, ele tocava a flauta. É Piper, esqueci o nome desse conto em inglês. E ele falou assim, eu vejo você com uma flauta tocando e os jovens te perseguindo. E aí meu pai entendeu, meu pai falou assim, não, eu acho que eu quero fazer uma igreja para essa coluna geracional da minha cidade. Eu quero fazer uma igreja que conecta dos 25 aos 40, se o cara for muito modernão, aos 45, 50. Eu quero falar com esse pessoal. Ele falou para mim. Porque esse pessoal é a maior massa e esse pessoal, eles precisam de Jesus. E aí eles têm vida. Eu falei, pastor, tem certeza? Tem um custo. Não tem problema. Aí ele falou para mim, ele falou assim, ó, ele pegou o cartão de crédito dele. Ele falou assim, ó, compra roupa para mim. Olha só. Eu quero vestir o que você veste. Quero vestir as suas roupas. Às vezes ele reclama dos preços que eu compro. Poxa, por que tudo isso num tênis? Pastor, tênis é o tênis, pastor. Ah, então tá bom. E ele se submete, isso que eu acho incrível. É difícil você ver um cara de 60 anos ouvir uma geração da molecada de 20 e poucos. Ele considera, né? Ele dá valor. Ele dá valor, ele traz para a mesa. Eu fui colocado na mesa da nossa igreja para tomar decisões, para, discussões sobre ministério e mesa de decisões de gestão, administração, visão de igreja e tal, com 20 e poucos anos. Uma igreja que vai fazer 80 anos esse ano, em dezembro. Então, na época, tinha, 70 anos, 68 anos. E aí, assim, era uma coisa que parece que tinha uma galera torcendo, né? Falei, o pastor Carlito andando com essa molecada aí, a conta vai chegar. Porque tem essa desconfiança, né? Sim. Mas é um dos segredos que eu vejo na nossa igreja. Isso que você está falando, de uma igreja que se renova, uma igreja que pulsa a vida, uma igreja que conecta gerações, uma igreja que é relevante. Ela não tem como ser relevante se não conectar gerações e não somente fazer algo que atrai... Porque se você não trouxer eles para dentro... Não tem como fazer. Isso a gente pode falar de organizações. Justamente. Eu penso que o cara que não consegue hoje trazer um jovem para a igreja, ele precisa realmente ponderar o discurso dele. Como ele está fazendo isso? A igreja, eu acho que você também não pode ser super jovenzão, assim, no ponto, e segmentar. Não, minha igreja é só de jovem, não. Não. Eu acho agora, o Mike Bickle fala uma coisa, né? Ele fala assim, que se uma nova geração estiver liderando, estiver ministrando louvor, por exemplo, inspira os mais velhos. Sim. Mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Uhum. Certo? A nova geração... ela vai, se a estrutura envelhece, ela não se conecta. Então você conquistou o direito da transição sendo o personal styler do seu pai. Sim.
Sobre pastinhas do Pinterest. Muitas pastinhas. Como você conquistou teu ministério? Tinha uma pasta no Pinterest para homens de mais velhos. Como vestir um homem mais velho de maneira elegante. Mas eu falo para ele assim, ó, eu falo, pai, o fato dele ter dado esse passo, mudado a comunicação dele, e ele, assim, ele é um homem moderno, ele é um atleta. Ele faz coisas que eu não faço. Eu vejo lá ele no Insta, eu sigo ele. Não, ele tem... Toda hora ele tá de bike, não, tá correndo. Ele me mandou hoje, ele me mandou... Você não acompanha, né? Bom. Eu tô indo viajar e eu falei assim, ó, pastor, ele precisava me fazer uma transição. Ele falou assim, ó, faça mais e seja generoso. Porque para mim poder jantar amanhã e tal. Brincando com ele. E ele mandou assim para mim. Aí ele mandou para mim assim, ó, olha onde eu estou, depois eu faço. Aí ele mandou, ele tinha pedalado 70 quilômetros. Meu Deus. Cara, ele faz o que a gente não faz. Anda de moto comigo e tudo mais. E aí o fato dele ter feito isso levou ele a ser honrado pela nova geração. Olha só. Então a galera chama de pastorzão, Big Boss, Big Eagle. Não, quem é o pastorzão? Então a galera venera ele porque ele é modernão. E ele fala, e ele conseguiu adequar... Ele honrou a geração. Adequar a comunicação, ele honrou a geração. É aí que a vida flui. Mas a geração dele não me ouve. Entendi. Entendeu? Esse é o ponto. O ponto é esse. Eu falei assim, pai, vai ser difícil a tua geração me ouvir. Mas você pode ter certeza que você conseguindo adaptar, a minha geração vai te ouvir. Porque a gente não tem problema em ouvir uma pessoa mais experiente. A gente tem esse problema em como essa pessoa passa a experiência dela. Uhum. Eu não tenho problema de sentar e ouvir um cara. Às vezes a nova geração tem problema com a embalagem. É o ponto. Esse cara é arrogante. Esse cara é estúpido. Esse cara fala de um jeito, né? Não, a gente quer conhecimento. Poxa, a gente busca, a gente ouve podcast, lê, faz curso, mestrado, para quê? Para ouvir, para aprender. O problema é como. Então, por exemplo, o que eu amo aqui na igreja da cidade, que é uma das coisas que, quando a gente veio para cá, há um tempo atrás, há uns 4 anos, e eu não sei se vocês estão fazendo isso até hoje, a gente veio com a nossa equipe aqui, aprendeu tudo sobre culto e tudo mais, os ACs e etc. Vocês estão fazendo isso ainda? Não? Sim. Tem que ter o Inside Igreja da Cidade. Tem o IC Experience. Aí, ó. É isso Uma aí. vez por mês. Então. A Rede Espírita que organiza. A gente veio com a nossa igreja. A gente recebe uns 200 pastores todo mês. Olha aí. Então eu lembro que um dia a gente veio com o nosso time de igreja lá, nosso core ali de liderança. E foi uma das coisas que a gente mais alinhou essa questão de, poxa, quanto tempo você vai falar? Poxa, a galera não consegue ficar ali 2 horas sentado ouvindo alguém. É difícil. Você tem que ser muito bom. Agora, 40 minutos, você fica aquele uau, conseguir entender. Então é o ponto. Tem pastores da antiga geração que acham que a beleza do sermão está na quantidade. Eu vou falar aqui 3 horas. Tá bom. Mas será que tem qualidade mesmo? Porque se você for condensar tudo, deu 30 minutos de conteúdo, né? Ou menos. Entre todas as histórias, em toda a enrolação, deu 30 minutos. Então dava para condensar, né? E tem outra coisa, né? O Andy Stanley fala assim, o povo vai voltar semana que vem, né? Comunicação que transforma, né? Se você falar 50 princípios, não vai ser tão eficiente como você, ao final das contas, tiver o objetivo de firmar um princípio. E aí, semana que vem, você tem outro. Isso vai ser muito mais transformador do que você espalhar tudo com muita quantidade de uma vez só. E é muito real. Eu tive na igreja, lá na igreja. Na North Point? North Point. Em Alana. Nossa, é muito louco. Eu fui de manhã na Passion, do pastor Luiz Giglio, e de noite na North Point. Eu falei, não, eu preciso ver isso aqui ao vivo. E é muito real mesmo. E tem o livro dele, Intensa e Envolvente, que ele fala sobre o jeito de ser igreja que envolve e conecta os sem Jesus. Para mim, é um dos melhores livros para liderança cristã. Intenso e envolvente. É muito importante. Pode pegar aqui. Ele vai repor sua água aí. Obrigado. Já vamos trocar as duas? Esse é o John, gente. Esse é o cara
Aquele bigode. A gente tava falando do estilo da nova geração, né? Não, ele é... Você não tem você não tem a moral de usar um bigode desse. Mas é porque é um cara esbelto. Mustache. Bonitão. Eu deixei bigode. É o mês do bigode agora? Ou é o mês que vem, né? Outubro é o mês do bigode. Você de bigode vai ser tipo assim, o Indiana Jones, Harrison Ford, aos seus 30 anos. Amém, cara. Obrigado. Eu creio. Mas o mês que vem é o mês de bigode. Tem que deixar o bigode. Então tá bom. Então todo mundo no mês que vem de bigode. Então se você chegou nesse ponto do podcast, comenta aqui, bigode. Bigode, sim, não? O que você acha? Comenta aqui. Horrível. Cara... Lindo. Stylish. Eu adotei a barba. Hype. Eu adotei a barba. Minha mulher não gosta de barba. Eu adotei a barba porque a barba é a maquiagem masculina. Né? A barba é o único artifício que você tem. Que o homem tem isso. Ele pode escovar os dentes, lavar o rosto e... Muito bom. Não é? O que a mulher faz? 1 milhão de procedimentos estéticos. Né? O homem pode fazer também aquele negócio que a galera tá fazendo. Botox? Não, harmonização facial? Harmonização facial. Você fez, não fez? Nunca. Comenta aí, fez ou não fez? Eu fiz a desarmonização facial. Eu sou desarmonizado. Então, se você fez a desarmonização, porque você fez antes a harmonização. Não, eu fiz assim, ó. Entregou, hein? A minha harmonização foi feita por Deus. Meu Deus do céu. Muito bom. Eu não faria procedimentos estéticos assim, cara. Eu só aceitaria o destino. Aceitaria o destino? Por exemplo, se eu fosse careca, eu não ia colocar cabelo, eu acho. Não sei. Eu aceitaria, velho. Implante capilar. Minha barba tá ficando branca, aqui tem uns fios brancos, né? E aí, no começo, me deu uma crisezinha. Falei, poxa, já tô com fio branco. Aí eu tirava com a pinça. Porque são poucos, né? Uns 5, 6. Aí começou a aumentar, eu falei, quer saber? Esquece. Forget about it. Qualquer coisa, tira a barba. Eu não tiro a barba porque eu preciso tirar o peso primeiro. Dá uma afinada, assim. Não, precisa dar uma afinada, uma harmonização no rosto. Aí eu consigo. PPR, agora sim, sobre as coisas que aconteceram, a velocidade, a visão, a renovação que levou para a igreja. A igreja vive um processo de transição, né? A gente estava falando aqui antes, você tem... o seu pai tem uma visão de timing muito legal, o pastor Paulo Sérgio. Sim. Onde ele está fazendo a transição e você tá cada vez mais clara essa intencionalidade de você ir para a igreja. E tem muitos pastores que perdem o timing, que perdem essa conexão que pode acontecer de uma forma saudável, de uma forma relevante. E tem muita coisa para ser feita em tempo com um jovem pastor que assume, também o pastor que transiciona, que também é muito relevante para mentoria, para liderar também líderes e pastores em outro nível também, né? A gente está conversando sobre isso há um tempo já na minha igreja, por quê? Porque eu acho que existe um timing, eu acho que existe uma estação importante e se você perde, não volta. Eu acho que tem momentos que não volta, cara, honestamente falando. Eu acho que tem coisa que a gente vive que, se a gente não viver aquilo ali e não for fiel àquilo ali, não volta. Tipo Esaú, sabe? Esaú foi perdoado? Foi, mas nunca mais voltou a ser o primogênito. Mesmo chorando amargamente. Não teve de volta a bênção. Então eu penso assim, tem coisa que a gente não tem de volta. A graça te dá o perdão, mas o favor talvez você não tenha novamente. Então a gente precisa entender o momento que você está favorecido. Poxa, eu preciso honrar o que está acontecendo com você. E também parte do ponto que meu pai tem 62 anos, e eu até falei para ele, pai, se eu for esperar você ficar mal para mim ser pastor sênior, cara, nós vamos ser 2 velhos aqui. Você com 80 e eu velho também, porque, mano, meu pai, eu tenho certeza que ele vai, assim, ó, sossegado, andando de bike todo dia até os 85. Pela saúde dele, né? Ele é muito bem. Então, o que a gente tem conversado sobre isso é como que a gente pode viver isso junto.
como que a gente pode viver isso de maneira natural? A gente não gosta também daquele processo de, gente, ó, esse aqui é o novo pastor, Deus abençoe vocês, eu tenho um chamado, toca a música quando o pastor vai embora, né? Bem assim, né? Joga o óleo, ó, esse aqui é o pastor de vocês agora, Deus abençoe. Chofar, Chofarzinho, né? Bandeira de Israel em cima, joga o óleo, né? Assim, os lugares. Tchau, valeu. Agora eu tô de férias e você vai ser o pastor. Eu não acho legal isso. Eu acho que cria uma sensação de ruptura. Eu acho que sempre vai ter uma comparação. Fica, mas antigamente era assim. O outro vai sempre viver à margem. Então eu penso que tem que andar junto, sabe? Tem que andar junto. Uma boa transição, eu acho que é quando os dois conseguem fazer isso junto. Porque aí sim você está declarando que a igreja anda debaixo de uma visão e não uma pessoa. Se a igreja anda debaixo de uma visão, não importa quem está na frente. É a visão. Agora, se é centralizadora, se é uma igreja que é uma persona, então vai ter diferença. É interessante que a igreja tem que ter personas, mas ela não pode ser dirigida por personalidades. Justamente. Nossa, boa essa aí. Deixa eu twittar. Pega o meu celular pra mim. O Rick Warren fala que a igreja não pode ser dirigida por personalidade, nem por programas. Tem que ser por princípios, por propósitos. Isso vai fazer toda a diferença. Muito bom. Você colocou, né, que quando os dois estão caminhando juntos, mostra a clareza e a força da visão. Que os dois estão debaixo. Nós estamos por um porquê aqui. E tem gerações. Muito bom. E agora, assim, antes da gente fechar, eu queria que você falasse, porque você falou assim, não dá para explicar a velocidade, não dá para explicar tudo que aconteceu, não dá para explicar o que a gente está vivendo. Tinha ali 30, 50, você falou 25, né? 25, 30. E 2 cultos de quarta cheio ali, o auditório é o quê? 1.200, 1.500 pessoas? Não. Amém. O próximo vai ter isso aí. A gente está orando aí agora para um próximo auditório. O nosso cabe em 750 pessoas. 750. Então, vocês estão com 2 cultos de quarta-feira. Mas é quarta-feira, cara. É quarta-feira. Culto de 1 hora. 19h30. Por isso que a Maga e o PV falaram assim, cara, obrigado pelos... Tava com saudade de ministrar, assim, 35, 40 minutos. Porque o Pedro dá 20, 25 pra gente. De quarta-feira, 17 minutos. 17 minutos. O cara da oferta, ele sobe e ele não para. A gente quase que fez um contrato de transição, entendeu? Falou, vem pra cá que eu dou 50, 1 hora pra vocês. O cara que tira oferta, ele só sobe no púlpito e desce. Ele tira oferta enquanto ele tá falando. Fala, pessoal, esse momento da oferta... Pronto. Acabou. Não, da oferta você dá um pouco mais de tempo. Dou, não. Mas é porque a gente tem... A gente não teve como. A gente começou a ter ali... Sim, senão você não... Não atende as pessoas. A gente tava com superlotação. Você gosta de deixar alguém pra fora da igreja? Não consigo. Não, fica aí, não vai conseguir entrar. Não consigo fazer isso. Então a gente tinha dia... 7h30, 8h30. Não, quando tinha um culto só, era impossível. Era impossível sentar, impossível parar carro, impossível tudo. Então a gente começou a fazer, vamos fazer 2 cultos. E aí o que aconteceu? Aumentou. Aumentou. As pessoas se sentem à vontade para ir. Isso é criatividade. Entendeu? Então eu falei assim, gente, vamos fazer um culto, uma versão menor, mas que atenda as pessoas. Muito bom. E aí, assim, mas eu estive uma vez com você, eu acho que eu estava até pregando numa outra igreja, e aí acho que eu estava pregando na comunidade. Pastor Danilo. Pastor Danilo. João. E aí você conversou com o Carlinhos, né? E você me levou para falar numa reunião de equipe sua. Sim. E eu nunca esqueci daquela reunião. Eu falei sobre contextualização e linguagem e tal. E foi muito boa a reunião, a conversa, mas você estava lançando para os líderes a conferência. Então você estava lançando a conferência e eu lembro como você fez a galera ficar incendiada com a visão da conferência. Então era uma reunião que tinha lá o quê? Umas 80 pessoas. Sim, Eu acho que era num salão de festas de um prédio. Então, assim, você pensou num local, você criou um momento especial, você entregou um conteúdo. Eu fui lá para falar de um conteúdo e tal, que era para líder, e você transferiu uma visão. Sim. Isso fala sobre liderar. Isso fala sobre você plantar visão no coração das pessoas. Isso fala sobre você multiplicar o que Deus te deu. E como que você vê essa visão apostólica? Como que você descreve como um líder pode fazer isso? Que eu vi assim, eu vi um líder
apostólico, fazendo isso com maestria. Me inspirou. Eu me via, falo assim, se eu fosse dessa equipe de liderança, eu ia sair daqui assim, alucinado. Se fosse Moisés compartilhando a visão, eu era o Josué que ia com a espada na mão, assim, pro front, entendeu? Sim. Cara, e essa conferência a gente começou ela. Você foi na primeira conferência que a gente fez, né? Chamava Awaken. 2019, 2018, a gente mudou ela para Central Conference. E a gente fez ela num centro de eventos do shopping, lá de Ribeirão Preto. Eu acho que eu fui numa 2000 mais recente, que foi no encontro de líderes dessa conferência, né? Sim. E aí agora a gente fez ela de novo esse ano, depois da pandemia, pela primeira vez, cara, 5.000 pessoas, cara. Uau. E assim, agora a gente já deu um passo. Eu vou dar de spoiler, né? A gente já marcou a nossa do ano que vem, dia 8 de junho, no estádio Eurobike. Uau. Na Ribeirão Preto. Uau. 20.000 pessoas, cara. Avivamento. Deu um passo, assim, passo de fé. E aí, Pedro, quanto que a gente já tem disso? Nada, mas tá tudo bem. Deus vai fazer. E como que você faz isso? Assim, as estratégias... É ruim falar de estratégia, parece que a gente tá falando de técnica, né? Ah, sim. Mas, ao mesmo tempo, é intencional. Você Sim. tem, assim... como eu vou fazer para que esse sonho, para que uma visão que Deus colocou no meu coração, se cumpra. Isso você ser líder, você empreender, você ser apostólico e tal. Como que você tem desempenhado isso, assim, chaves para ajudar um líder a ser mais estrategista, apostólico, criativo, empreendendo uma visão? Cara, eu acho que a primeira coisa é você entender que, eu falei aqui no começo, e eu acho isso que é contundente, você pode fazer já. Você já pode fazer algo. Sempre tenha um sonho e um propósito com aquilo que você tem. Mas o que você tem hoje, ele tem que ser uma semente para o seu próximo passo. O que você tem agora, quantos líderes você tem? Você tem 5 líderes, você tem 50 jovens. E 50 jovens tem que ser a semente para 200 jovens. Como que eles vão se tornar isso? Então aponta eles para isso também. Fala assim, olha, gente, a gente está começando aqui algo. Eu acho que foi um dos maiores... Se eu fosse falar para você uma estratégia, ou se eu fosse colocar para você um know-how, seria esse. Levar esses caras a entender que o sonho é maior que eles. Gente, o que a gente está vivendo aqui é apenas o prelúdio do que a gente vai viver. Ninguém quer fazer parte de algo que não cresce. Ninguém quer fazer parte do negócio que não tem visão. Não tem porquê para onde ir. Não tem porquê. Não, você quer fazer parte de algo que está vencendo. Uhum. Poxa vida, você sai da sua casa, você vai ser voluntário de maneira gratuita, você vai servir, você vai investir. Por quê? Por algo que vai crescer. Então você precisa levar as pessoas a entender isso. E passar essa visão. Falar, gente, vamos fazer algo realmente relevante. E tem um propósito. Vamos chegar aqui, ó. Para chegar aqui, nós temos que fazer isso aqui juntos. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então a gente vai ter que fazer. Vamos para cima. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Você ter ali pelo menos um 80-20, sabe, né? O princípio de Pareto, né? Uhum. Você ter ali uns 20% que você fala assim, cara, e rasga o coração mesmo. Fala, cara, isso aqui precisa acontecer e a gente vai ter que se desdobrar. E vamos fazer. E eu acho que Deus honra muito, cara, quando você dá um passo de coragem, de lutar. É isso aí. Quando você mete o louco igual o Gideão, 300 contra milhares. Deus fala assim, cara, eu gostei de você. Gostei da tua ousadia. A gente sempre vê milagre após um ato de ousadia. Então, poxa, seja ousado agora. Eu lembro que nunca eu tive o budget da conferência. Nunca. Você nunca tem. Se você tem, não tem fé, não precisa de fé, não precisa de Deus, então. É só você fazer um line-up e fazer. Agora, se você tem que fazer um passo maior, esse do estádio agora, cara, é uma loucura. Eu fui lá, acabou de ter semana passada o show do Iron Maiden lá. Eu falei assim, gente, como que a gente vai fazer isso aqui, cara? Aí agora a brincadeira ficou séria. Beleza, a gente fazia para 300 pessoas, 700 pessoas, 2.000, 5.000.
Mano, agora a gente vai fazer um negócio no estádio. Peraí, gente. Até eu fiquei com medo. Eu falei, gente, não, Pedro, a gente já fez, a gente vai fazer. Hoje a minha galera que me motiva. Não, cara, a gente vai meter o louco, vamos pra cima, vai ser louco, vai ser demais. Por quê? Porque os caras acostumam a... Quando você acostuma a derrubar gigante, cara, né? Você matou um leão, matou um urso, você vê o gigante, você fala, não, eu vou fazer. Então eu acho que o líder de jovens ele tem que ter essa experiência. Vai lá e seja ousado. Eu te falo que... O líder visionário, né? Onde se tiver. Um líder cheio do Espírito Santo tem que ter essa ousadia. Aonde for tua visão, vai pra visão. Deus, se você não vê nada, não vai acontecer nada. Eu acho assim, o que mata o ministério de jovens é o cara que não tem nenhum tipo de... Tipo, vamos fazer algo... Não. Vamos fazer o culto de sábado aqui... Vamos fazer uma programação diferente. Não, cara. Põe um track, sabe? Antes, depois, a gente tá aqui, ponto de partida, ponto de chegada. Como que a gente vai fazer para chegar até aqui? Dá uma proposta pra galera. Fala assim, galera, vamos fazer algo grande? Ou vamos ficar no mais o mesmo? E eu acho que com esses 25, 30 jovens, eu lembro que a gente fazia um culto num salão que cabia 120 pessoas. E tinha 25. E aí eu falei assim, galera, nós vamos encher isso aqui, amém? Cri. Nem minha mulher falava amém. E aí o que eu comecei a fazer? Os caras sempre colocavam 27 cadeiras, 30. Eu comecei a colocar 50. Os caras, pra que você coloca 50, Pedro? Não, mas se não tiver cadeira, não vai ter como as pessoas sentarem. Vamos pôr cadeira que Deus vai mandar as pessoas. E vamos começar a trabalhar. Vamos começar a agir em fé, cara. Mudamos a estratégia, começamos a mudar a leitura, começamos a mudar. Eu lembro que a gente começou a fazer uma chamada. O Instagram, eu lembro disso como se fosse... O Instagram abriu lá para fazer vídeo, por vídeo. Aí eu lembro que fiz uma chamada para música jovem, eu lembro até hoje, cara. Deve ter essa chamada até hoje. Eu peguei uma música... Falei, vamos fazer um vídeo. Peguei uma Canonzinha lá, fizemos um vídeo chamado Vem pra música jovem, tal. Mano, naquele dia foi 70 jovens. Uau! Eu falei, olha aí, cara, como que Deus faz? A gente não tem como, a gente precisa usar essa arma aqui. Começamos a usar. E assim a gente começou a fazer coisas, fazer reunião de oração. O líder que não trabalha, cara, não vai receber nada. Tem gente querendo receber sem trabalhar. Não, cara, o cara quer receber, o cara quer ver a parada acontecer sem ele fazer. Sem ele se arriscar. Não é, se o cara... O cara não tem nem coragem de falar, né? Porque ele fica, não, depois eu vou falar, não vai acontecer. Então ele não tem risco no que ele tá fazendo. Nenhum. Justamente, cara, o cara fica... Sabe, eu vou te falar que uma das coisas que mais me ajudou no movimento de jovens foi criar esse core de desafio, de, mano, vai dar certo. Eu tava te falando agora, a gente tá adquirindo uma área para a igreja, e hoje é o meu maior desafio ministerial. Né? Porque envolve uma igreja, envolve toda uma questão... Então, tipo assim, pode levar o navio a ficar gigante ou afundar ele. E eu falei assim, não, cara, tem que dar certo. Deus tem que estar nisso. Não é possível. Isso aqui não é meu, não, é de Deus. E eu nunca conseguiria fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora, se eu não tivesse sido um líder de jovens que um dia fez a primeira conferência. Uau. Aí, ó, a liderança de juventude é o treinamento para uma igreja extraordinária que virá no futuro. Não. Ou de grandes projetos que Deus vai colocar na sua mão. Cara... Eu vou te falar, o cara que liderou jovens, 5 anos, ele tá pronto para ser CEO de uma empresa. Gostei disso aí. Ele tá muito pronto. Se o cara consegue fazer 30 jovens fazer algo, ele consegue fazer uns funcionários dele fazer também. E fazer sem estar pagando ninguém, né? Justamente, só com sonho. É isso aí. Muito bom. E cara, pra gente fechar aqui, eu sou... Puxa, aprendi demais. Sou muito abençoado com essa mesa aqui. E eu acho que eu criei o podcast assim só para eu ter um pretexto para trazer pessoas que me inspiram para conversar e aprender muito. Eu aprendo demais mesmo, cresço muito. E deixa eu te falar, se você puder dar algumas dicas assim,
livros que você leu, alguns materiais que você fala, cara, isso aqui, ó, leia que você vai crescer, veja que você vai crescer, faça talvez alguma coisa que você assistiu, algo que vai inspirar a galera. Um podcast, sei lá. Eu gosto muito livros. Já falamos um incrível. And Study, intenso e envolvente. Para mim é importante demais você que quer construir uma igreja relevante ou um movimento relevante. Outro livro, a gente falou do Irwin, Uma Força em Movimento, fala sobre a igreja. Que livro. Uhum. Uma Força em Movimento, para mim, é essencial. Sensacional. Comece pelo Porquê. Uhum. Não é um livro... Círculos Dourados, do Simon Sinek. Simon Sinek, é incrível esse livro. Comece pelo Porquê, é muito bom. Golden Circle, top. É muito bom, é um livro secular, mas que vai te edificar muito. Eu gosto muito de ver documentários. Uhum. Porque documentário, o cara só é bom, o cara só faz documentário porque o cara venceu, né? Porque existe um monte de gente que teria documentário se não tivesse conseguido, que não conseguiu chegar. Então eu gosto de saber o track. Uhum. Eu gosto de saber como é que esse cara chegou nesse lugar. Cara, mas veja documentários inspiradores. Esses livros que eu falei pra vocês são muito bons. Eu acho que não custa nada você empregar uma parte das suas finanças em um curso que vai te capacitar, sabe? Você estava falando sobre college agora, cara. Como eu queria ter tido um college na minha igreja. Como eu queria. Eu tava pesquisando. Eu falei pra Monice agora, falei, vamos fazer um sabático, pegar um curso lá sei lá, na Elevation, um lugar fica 4 meses lá, fazer um curso. Poxa, é tão bom, cara. Você ouvir, sentar e ouvir. Eu acho que um dos piores defeitos dessa geração é a arrogância de não sentar e aprender. Olha só. Não é? Com certeza. Então, eu acho assim, senta, ouve, aprende, cara. Tem experiências. Acho que não é possível, vai fazer bem para você. Eu acho que esse é o sentido. E assim, o último conselho que eu daria, guarda o teu coração. Guarda o coração. Esses dias eu ouvi uma frase, não sei quem que é o autor dessa frase, mas quem eu ouvi foi um cara de um podcast também falando sobre coração e erros. E ele falou assim, ó, homens muito melhores que nós fizeram coisas piores que nós. Então, guarda o teu coração. Olha só. Toma cuidado. Sonda-se sempre a si mesmo. Nunca você vai ser bom o suficiente, mas você não precisa ser mal o suficiente também. Quando você falou aí a frase, né? A pessoa que me veio foi Davi, né? Justamente. Derrubou gigante, o homem segundo o coração de Deus. Eu vou lembrar quem que falou essa frase, mas é isso, é essa frase. Homens muito melhores que nós fizeram coisas piores. Olha só. Vale milhões, hein, gente? Vale milhões. Obrigado. Você fez um depósito alto aqui pra gente. Pra mim é um privilégio estar nessa casa. Eu amo esse lugar. Amo você e sua família. E faço votos que isso aconteça de novo. Pra mim é sempre um privilégio estar aqui. Eu recebo muito. Eu vim aqui só para comer um sushi. Acabei ganhando um livro. Ganhei um livro, preguei. Aí agora eu tenho uma desculpa, não tem mais sushi aberto, então. Acabou, tá tudo, que pena. Meu Deus. Obrigado, PPR. Que Deus abençoe muito você. Obrigado. Tá? Central 3, a Monice, toda a galera da Igreja Missionária. Amém. Esses sonhos aí loucos que você tem. Amém. Essas visões que você precisa. Amém. Tá lá quebrantado diante de Deus e chamando todo mundo para abraçar com você, para acontecer. E eu honro muito o que Deus tem feito por meio da sua vida. E é só o começo. É só o começo. Amém, mano. Tamo junto. Tá? Só vou levar essa caneca aqui. Não tem um problema. Deus tá me libertando Sabe aquele cara que rouba? Desculpa, amém. Deus é muito bom, né? É isso aí. Que Deus abençoe muito você. Criative-se. O extraordinário te aguarda. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.